Tudo bem? Sil aqui, a gente vai resolver uma questão de biologia da prova da FUVEST, segunda fase, a questão de número 2 de 2022. Então, vamos ler esse texto. Tem uma figura, tá? Vou fazer aqui como se a gente tivesse na hora da prova, o meu raciocínio, do jeito que eu faço, do jeito que eu paro e penso. Tem uma figura, já vejo que é um cladograma, pela cara da imagem, então a gente precisa entender um pouquinho de filogenia. Vamos ler o que ele está perguntando aqui pra gente. A figura mostra um cladograma, ok, sabemos disso, simplificada das hipóteses filogenéticas já propostas para a evolução da vida na Terra. Ele inclui 2 grupos de bactérias, 6 de protistas, 2 de animais, 2 de fungos, 2 de plantas, e os pontos A a P indicam surgimento de características específicas durante a evolução. Bom, até aqui ele só falou para você o que é um cladograma. Ou seja, este texto não tem nenhuma informação que seja útil para você. Isso quer dizer que quando você voltar a ler essa questão, porque ninguém lê uma pergunta de FUVEST para decidir a sua carreira e responde de cara. Você lê algumas vezes, né? Você lê trechos novamente. Então você já sabe que você não precisa perder tempo com este trecho aí, tá? Isto aqui não tem nenhuma informação para gente, tá bom? Então, não vou olhar a figura agora, a gente vai olhar o texto, vamos olhar as perguntas, porque a gente já sabe que é um cladograma. Com base no cladograma apresentado, responda. Cite uma característica que aparece no ponto E da hipótese filogenética. Depois a gente procura quem é o E. Na folha de resposta, classifique os grupos bactérias, protistas, animais, fungos e plantas como monofiléticos ou não monofiléticos. Aqui já vem uma preocupação, que é o que é monofilético, não monofilético. Provavelmente você nunca escutou esses termos. Continua lendo. Paz e tranquilidade. E ao item C, indique 2 pontos de A a P da hipótese filogenética em que há o aparecimento da condição multicelular. Cite uma característica de qualquer grupo que só foi possível devido à evolução da multicelularidade. Note e adote. Grupo monofilético, lá vem a explicação, né? Algumas vezes referidos como grupo naturais, nunca vi alguém decente usar essa terminologia. São aqueles em que todas as suas linhagens têm uma única origem evolutiva exclusiva. Isto é, uma origem não é compartilhada com linhagem de outros grupos. Agora ficou um pouco mais tranquilo. Agora a gente vai olhar para essa imagem. Vamos ver o que interessa para a gente aqui, ó. Ele quer saber o ponto E no item A, o que poderia ser essa característica. Depois a gente vai analisar quem é e quem não é monofilético. E depois ele está querendo que a gente escolha 2 pontos quaisquer, para falar de condição multicelular. E aí depois ele quer uma característica de qualquer grupo. Olha como ele é legal. Qualquer grupo que só foi possível devido à evolução da multicelularidade. Bom, então agora realmente chegou a hora da gente olhar essa imagem aqui, tá? Até se você quiser, antes de olhar a imagem, como o item B ele fala da parte de respostas, você pode ver também como é que tá lá o quadro de resposta, porque às vezes você planeja alguma coisa, mas tem uma imagem, tem tabela, tem gráfico, tem coisas a serem preenchidas, tá? Mas vamos olhar a imagem primeiro, depois a gente pensa lá. Vou aumentar isso aqui, porque a miopia de ninguém merece esta imagem do jeito que ela estava. Então, a gente tem aqui um cladograma. A primeira coisa que interessa para a gente é o ponto E. Então, agora tá fácil, né, de achar onde é que está o ponto E, senão você seguir a ordem alfabética, A, B, C, D, E. Então, tá aqui o meu ponto E. Vamos ver o que o meu ponto E separou? Para baixo do ponto E, nós temos todas as bactérias que aparecem no cladograma. Aqui, ó, bactérias estão para baixo do ponto E. Para cima do ponto E estão os demais seres vivos. Então, vamos traduzir o item A. Ele quer uma diferença das bactérias para todo o resto. Bom, o que a gente tem de diferença? O que poderia ser esse item E? Carioteca, tá? Então, a gente já sabe a resposta do item A, carioteca. Pô, mas eu posso escrever, posso rabiscar assim? Pode, você pode colocar aqui até a carinha de alegre, feliz, porque você está conseguindo resolver a questão.
Onde você não pode escrever, está escrito na prova, não escreva neste espaço. O que vai ser lido? Somente o quadro de resposta. Então, aqui não tem problema nenhum. Você pode rabiscar à vontade. Já matamos aqui o item E. Agora a gente quer parar para pensar quem é monofilético e quem não é monofilético. Vamos lá. Bactérias. Se você voltar aqui na linhagem, ó, não existe um ancestral comum somente das bactérias, que seja exclusivo. A palavra exclusiva é a palavra mais importante dessa definição. Tá? Então, não existe um ponto que você possa fazer no cladograma que pertença somente às bactérias. Se você marcar um ponto aqui, ele pertence às bactérias 1, mas não pertence às bactérias 2. Se você marcar um ponto aqui embaixo, ele pertence à bactéria 1 e 2, né? É um ancestral comum, a bactéria 1 e 2, só que é ancestral comum de todo mundo. Tá? Para ser um grupo monofilético, precisa ter um ancestral comum exclusivo. Tá? Então, não existe esse ponto no cladograma. Então, bactérias, com toda certeza, não são um grupo monofilético. Então, a gente vai marcar aqui, ó, na minha resposta assim, ó, pá, vou riscar para falar que não é monofilético. Depois vem os protistas. Protista tá super fácil, porque, ó, tem protista 1 e 2 aqui, tem protista 3 e 4 aqui, tem protista 5 e 6 aqui. Ou seja, é impossível você marcar um ponto nesse cladograma que seja ancestral comum exclusivo dos protistas. Então, também vou botar aqui um X para dizer que é não monofilético. Animais. Os animais estão aqui, ó, animais 1 e 2. Se a gente marcar este ponto aqui, você consegue perceber que ele é somente dos animais. Então, ele é um ancestral comum exclusivo. Então, os animais, vou marcar aqui, ó, enquadrando ele, é monofilético. A mesma coisa vai acontecer com os fungos, ó. Se você marcar este ponto aqui, você vai ver que é um ancestral comum exclusivo dos fungos. E as plantas também vai acontecer isso nesse cladograma, tá aqui, ó. Posso marcar esse ponto, ele é um ancestral comum exclusivo. Então, pronto, já sabemos quem não é monofilético, a gente pode ficar, ó, mais feliz ainda, tá? E aí, o item E, ele quer 2 pontos que te mostrem multicelularidade, 2 letrinhas. É assim, jeito mais fácil de você pensar multicelularidade. Pensa o grupo que é 100% multicelular. Quem são esses grupos? Animais e plantas. Então, pensando nesse raciocínio, escolha letras que estão cortando os animais e estão cortando as plantas, e que tenha só eles para cima delas. Então, a gente pode escolher a letra K e a gente pode escolher a letra P. Tá? A letra K indicaria a multicelularidade nos animais, a letra P indicaria a multicelularidade nas plantas. É a única resposta possível? Não é. Mas ele pediu só 2. Vamos na certa. Vamos na certeza do 100%. Para que ficar pensando, mas tem fungo que é unicelular, e aí não posso marcar, a característica regrediu, é convergente. Não esquece, tá? Vamos na que é certeza. Bom, então terminamos, né? Sabemos escrever aqui todas as nossas respostas. O que a gente vai fazer agora que a gente já fez a bagunça e agora que a gente já sabe as respostas? Você pode fazer aqui, ó, só para você ter mais ou menos uma ideia de que resposta você vai precisar. Então, no A, a gente falou que é carioteca. No B, a gente está falando que bactéria e protista não é monofilético. Aqui um resuminho. E no C, a gente vai escolher o K e o P para falar de multicelularidade. Não esquece que tem mais uma coisa aqui, uma característica de qualquer grupo que só foi possível devido à multicelularidade. Então, já vou colocar aqui que a gente quer também uma característica ainda. Pronto. Agora eu não preciso mais do enunciado, eu não preciso mais da pergunta. Agora vamos olhar a minha folha de resposta, vamos ver como é que isso aqui fica, o que a gente vai ter quando a gente pensa aqui na folha de resposta. Ó, ela vem assim, do ladinho mesmo, tá? E aqui você tem na lateral a graduação de nota, então você pode tirar de 0 a 5. Não existe nota intermediária, então você pode tirar 0, 1, 2, 3, 4, 5, por isso que a gente indica nunca entrega em branco,
porque 0 já é certo, tá? Mas se você escrever alguma coisa relativamente útil, de repente você já tira 1, tá? 1 e 5 já é um número legal. Ah, então, nunca, nunca, nunca entregue em branco a sua prova. Vamos responder o item A. O item A, ele queria saber, então, em relação ao E, né, o que ele pode ser. O que a gente pode fazer? A gente olha ali, ó, pergunta de novo. Agora tem um vai e volta que a gente pode fazer. Se a gente uma característica aparece no ponto E da hipótese filogenética, já sei que é a carioteca. Então, a gente vai escrever aqui o que ela fez, todo aquele rascunho, ó. O ponto E separa as bactérias. Vamos ser chique, vamos escrever sobre bactéria, ó. São indivíduos procariontes. Porque daí eu já estou encaminhando. O examinador leu até aqui, ele já sabe que você manjou. Você já sabe que você sabe. Então, separa as bactérias procariontes dos demais seres vivos. Poxa, posso fazer letra de forma? Pode, tá? Nas provas aqui dissertativas das disciplinas, você pode fazer a letra de forma, não precisa ser letra cursiva. Estou fazendo porque fica mais fácil aqui na gravação. Então, dos demais seres vivos, que são todos, ó, eucariontes. Fiz a minha introdução, tá? Veja, introduzir a resposta não é copiar a pergunta. Eu já coloquei alguma informação. Agora eu posso desenvolver, posso concluir, posso fazer o que eu quiser. Então, olha lá. Portanto, vou concluir. Pode-se indicar... A gente não precisa ficar se espremendo, porque essa questão é toda rápida. Pode-se indicar o envoltório nuclear. Ah, meu Deus, por que eu uso uma palavra, expressão tão difícil? Porque eu quis. Que eu acho mais bonito do que falar carioteca. Ai, podia falar carioteca? Pode. Pode falar organelas membranosas? Pode. Ai, posso falar as duas? Pode, mas é besteira, ele pediu uma, tá? Não faça essas coisas assim, eu falo duas porque se eu acertar, ou se eu errar uma, acertei a outra. Isso não existe no vestibular, tá? Ele pediu uma, você responde uma. Então, portanto, pode-se indicar o envoltório nuclear para esse ponto do cladograma, tá? Pronto. Encerramos o item A. Você pode se espremer aqui, você pode escrever aqui embaixo, pode terminar aqui, pronto. O item B tem uma tabela, ele facilitou a vida, né? O examinador não quer ficar lendo muito texto. Então, a gente viu que bactérias e protistas não são monofiléticos, segundo esse cladograma. Todos os outros eram monofiléticos, acabou. Não tem justificativa, não tem explicação, não tem nada. Preenche a tabela, ele te deu a justificativa na própria pergunta no Note a Dot. Então, não tem por que você fazer mais que isso. E aí, a gente tem o item C. Se você achar que a questão vai ocupar muito espaço, você começa aqui, ó, no espaço em branco. Não tem problema nenhum. Começa aqui o item C, escreve tudo isso. Mas não tem muita coisa para escrever, né? A gente pode deixar o examinador feliz e deixar uma coisa limpa e clara para ele seguir. Então, lá no item C, é claro que eu não lembro as letras, a gente volta e pega aqui, ó, anotei, ó, é K e P que a gente tem, e ainda preciso falar uma característica da multicelularidade. Então, a multicelularidade pode ser indicada... Olha, como a gente já falou indicar aqui em cima, né, a gente pode usar outro verbo, tá? Pode ser identificada, tá? Isso aqui é legal, você dá uma amplitude de vocabulário. Tudo bem, tá distante uma da outra, podia repetir, não tem grandes problemas. Mas já vai treinando aí para redação também. Então, a multicelularidade pode ser identificada pelas letras... Óbvio que eu já esqueci de novo. Então, a gente volta aqui, ó, K e P. Viu por que o resuminho ali ajuda? Pelas letras K e P. Que definem os grupos monofiléticos. Vamos aproveitar o vocabulário que ele já me deu. Os grupos monofiléticos dos animais e plantas, respectivamente. Porque daí ele sabe que você sabe do que você está falando, tá? Pronto, a primeira parte foi. Agora a gente quer uma característica
que a multicelularidade permitiu. Bom, o indivíduo ter muitas células, né, a partir do momento que ele já tem mais de uma célula, já é permitido que ele tenha tecido. E se ele tem tecido, ele pode fazer tecidos com funções diferentes. Pronto. Bom, que grupo tem tecidos? Vai no básico, vai no que é certeza. Os animais. Você usou isso para responder o item B, você usou isso para responder a primeira parte do item C, usa isso para responder a segunda parte do item C também. Então, por exemplo, no grupo dos animais, a multicelularidade, palavra difícil de escrever, a multicelularidade permitiu a existência de tecidos com funções distintas. Eu estou ressaltando essas funções distintas porque isso que é muito relevante, né? A partir do momento que você tem funções distintas, você tem especialização. A existência de tecidos com funções distintas. Pronto, acabou, coube tudo, somos felizes. Olha aí, tá? Quis trazer aqui para vocês de um jeitinho que você visse exatamente como é que isso aparece na hora do vestibular, como é que você pode ler, escrever e ver que cabe, desde que você seja direto, não fique enchendo linguiça. Ainda sobrou um espação ali em branco se você quisesse colocar mais alguma coisa, tá? Se você achasse por acaso que essa questão precisava de mais texto, não tem problema nenhum, você tem espaço para isso. Espero que tenha ajudado. Assista outras questões que a gente está resolvendo, a gente está proporcionando aí para vocês. Boa sorte nas suas provas, boa sorte nos seus vestibulares e bons estudos.